O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí, para a purificação para que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, servem o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Caríssimos, celebrar a festa de Nossa Senhora Aparecida, para nós brasileiros, é sempre uma grande alegria, uma grande graça. Todos nós amamos Nossa Senhora Aparecida, porque nós sabemos o quanto ela fez e faz por nós. Nós brasileiros somos tão devotos dela, porque sabemos que esta mãe precisa ser honrada, porque ela merece. E para nós brasileiros, aqui nós podemos dizer que esta solenidade é uma festa adicional, uma festa a mais, em honra da Imaculada Conceição de Maria. Nós celebramos a Imaculada Conceição no dia 8 de dezembro, mas nós podemos dizer com toda certeza que hoje, no dia 12 de outubro, nós estamos antecipando a grande solenidade da Imaculada Conceição. Veja o que a oração da coleta nos disse hoje. Ó Deus Todo-Poderoso, ao rendermos culto à Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e Senhora nossa, concedei ao povo brasileiro e tal. Ou seja, hoje, ao prestarmos honra
a Nossa Senhora Aparecida, nós estamos prestando honra à Imaculada Conceição. Porque esta imagem que foi encontrada é nada mais, nada menos do que uma imagem da Imaculada Conceição da Virgem Maria. E o que é isso, padre? O que é Imaculada Conceição? É um nome tão bonito, tem gente que chama Conceição. Alguns acham que é nome de gente idosa, né? Mas tudo bem. Mas o que isso é? Imaculada Conceição é um privilégio que Nossa Senhora recebeu de Deus. Nós cantamos no Salmo: escutai, minha filha, olhai e ouvi isto, que o rei se encante com vossa beleza. E entra então esta princesa, que vai ser coroada como rainha, e ela está toda ornada, com vestes, está toda ornada com tesouros, toda agraciada, cheia de bens. Majestosa princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro. Esses ricos brocados de ouro simbolizam as graças e os privilégios que Maria recebeu de Deus para poder ser a mãe de Cristo. Ela não recebeu esses méritos por causa dela mesma. Ela não recebeu privilégios por causa dela mesma, mas ela recebeu privilégios, e era necessário que assim fosse, para que ela fosse uma digna mãe do seu filho. Porque, meus irmãos, ninguém pode escolher a mãe que tem, só Deus. Deus pôde escolher a sua mãe, pelo qual Ele entrou neste mundo, e lhe deu todas as graças necessárias para que ela pudesse cumprir esta missão. Então o que acontece? Nosso Senhor Jesus, ao vir a este mundo nos salvar do pecado, não poderia assumir uma natureza que estivesse em pecado. Lembra que aqueles que estiveram na novena, lembra que eu disse que Jesus veio de Maria. É isso que a Escritura diz. Nasceu de mulher. Ele veio dela, a carne do Verbo encarnado, o sangue do Verbo encarnado, as células do Verbo encarnado, os cromossomos do Verbo encarnado, que o Verbo divino, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, assumiu no seio de Maria, vieram de Maria. Mas se a Virgem Maria tivesse tido mancha de pecado, Jesus teria contraído as consequências do pecado de Adão, como todos nós contraímos. Então, Deus fez uma coisa. Deus salvou Maria antes de salvar o mundo. Repito, Deus salvou Maria antes de salvar o mundo. E por que eu estou usando essa expressão? A expressão teológica, a gente diz que Deus preservou Maria do pecado. Mas eu explico assim melhor, porque quando nós falamos de Imaculada Conceição, alguns vão dizer: mas como que Deus fez isso se todos precisavam de salvação? E parece que Maria não precisa de Salvador, ela já nasce sem pecado, e todo mundo precisa ser salvo, e Maria não precisa ser salvo, então por que Deus não me deu a graça que Deus deu para Maria? Pronto. E lá no fundo, vou ser bem sincero, aqueles que odeiam a Imaculada Conceição, a odeiam por inveja. É engraçado que o mundo de hoje não reconhece o pecado, mas não quer reconhecer que alguém tenha nascido sem pecado.
Vou explicar como que Deus fez isso. Lembra que eu já falei em alguma missa por aí, e alguns anos atrás, que a salvação não é um plano B? Deus, quando criou a humanidade, Ele já se proveu do Salvador. Deus, quando fez Adão, sabia que Adão ia pecar. Sabia que Eva ia pecar. Deus não é besta. E quando Deus criou todas as coisas, Ele já preparou o seu Salvador. Ele já preparou o seu Redentor. Já estava predisposto que Cristo iria resgatar Adão e Eva. E, portanto, já estava predisposto aquela que seria a mãe do Salvador. E o que é que Cristo fez? Deus aplicou os méritos de Jesus, Salvador, crucificado, e por antecipação aplicou a Virgem Maria no momento da sua concepção. E ela foi salva do pecado por Cristo, antes que Cristo viesse ao mundo. Mas Deus já tinha disposto isso. No dia que Adão pecou, Deus disse isso. Vamos lembrar, já citei esta passagem, vocês já deviam saber de cor. Gênesis capítulo 3. E Deus disse à serpente, no dia do pecado, lembra lá, Adão pecou, Deus foi lá no jardim, tinha acabado de acontecer o trem. Deus disse à serpente, porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. É óbvio que ele não está falando de Eva. Está falando de outra mulher que terá uma descendência. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas a mulher te esmagará a cabeça. No dia do pecado, Deus já anunciou a salvação. Estava tudo predisposto. Nós não somos um plano B. A redenção não é um plano B. Deus nos criou, predispondo todas as coisas para nos salvar. Portanto, na eternidade de Deus, Deus pôde aplicar os méritos da cruz de nosso Senhor na Virgem Maria. E aquilo que nós recebemos no dia do nosso batismo, Deus concedeu à Virgem Maria na sua concepção, mas com um privilégio extraordinário, superabundante, mais do que deu a qualquer outro. E esta é a fé que nós temos, que ela foi concebida da mancha do pecado original. Por isso, seu corpo e sua alma nunca conheceram a mancha nem a consequência dos pecados de Adão. E por isso ela pôde gerar para o Verbo encarnado um corpo que não tem as consequências do pecado de Adão. Mas Maria também foi salva por Jesus. Maria também precisou de um Salvador. Por isso ela vai dizer lá em Lucas, a minha alma exulta em Deus, meu Salvador. Sim, Deus a salvou também do pecado. Mas Deus a salvou preservando-a. Existem duas maneiras de você salvar uma pessoa. Ou você tirá-la do mal que ela está, ou preservá-la de entrar naquele mal. Nós fomos salvos sendo tirados do pecado de Adão. Nossa Senhora foi salva sendo preservada do pecado de Adão. Uma outra razão pela qual Deus
precisa fazer isso, porque a obra da redenção precisa ser maior do que a obra da criação. Lembra do dia da Páscoa que eu expliquei isso no sábado santo do ano passado? Aliás, desse ano, né? Ano passado. A obra da redenção é maior do que a criação do céu e da terra. Portanto, se Eva foi concebida sem pecado, porque Eva foi concebida sem pecado, nos lembremos disso, né? Adão e Eva, no paraíso, antes de pecar, não tinha pecado. Oh, lógico, não? Eva era imaculada. Se na obra da criação houve uma mulher imaculada, como que na obra da redenção não teria uma mulher imaculada? Para que a obra da redenção seja superior à obra da criação, era necessário que tivesse uma mulher, bendita entre todas as mulheres, que não houvesse a mancha do pecado original. Assim como Cristo, o novo Adão, não tem a imagem, a mancha do pecado original. Diz uma tradição que Santo André, no seu julgamento, defendendo a Imaculada Conceição, ele disse: e porque o primeiro homem foi formado de uma terra imaculada, era necessário que o homem perfeito nascesse de uma virgem igualmente imaculada. Não tem como. Não pode ser diferente. E meus irmãos, a Imaculada Conceição é para nós um grande sinal. Aonde parece agora que o mal está crescendo cada vez mais em tantas dimensões e tantas maneiras, é como nós ouvimos na segunda leitura, parece um grande mal, um grande dragão que tem um monte de cabeça, um monte de chifre, um monte de coroa, e quer nos devorar. E parece que esse mal cresce cada vez mais. Mas está lá um grande sinal, uma mulher, vestida de sol, ornada dos privilégios de Cristo. E a Virgem Maria é para nós a resposta para tudo isso. Ela esmagou a cabeça da serpente, e quem estiver com ela conseguirá vencer todos os males deste mundo. Os males que assolam a nossa vida, os males que assolam o nosso mundo, os males que assolam a nossa igreja, porque também na igreja nós estamos vendo, sim, como que a barca de Cristo está sendo chacoalhada. E parece que a água está para afundar a barca de Cristo. Mas não vai. Quando Nossa Senhora apareceu aqui no Brasil, ela apareceu em 1717. Ainda não tinha sido proclamado o dogma de Nossa Senhora, Imaculada Conceição. A igreja já tinha esta fé, sempre teve, mas não havia sido proclamado o dogma. Quando Nossa Senhora aparece no Brasil, através desta imagem, o mundo inteiro estava discutindo sobre o privilégio da Imaculada Conceição. Foram 18 séculos de discussão. E o Brasil recebeu este privilégio, porque o Brasil
desde quando começou sobre a sombra da Imaculada Conceição. A primeira imagem da Imaculada Conceição veio nas caravelas. E não é que a imagem apareceu e depois veio a devoção à Imaculada Conceição. Não. O povo tinha devoção à Imaculada Conceição e apareceu a imagem da Imaculada Conceição e aí aconteceu um surto maior de devoção. Na França, Nossa Senhora das Graças vai aparecer já depois, em 1830. E lá, ela vai se manifestar como Imaculada Conceição. Só que na França não tinha tanta devoção assim. Tinha. Mas na França também tinha muita discussão. Havia muitos que combatiam a Imaculada Conceição. Mas Nossa Senhora das Graças aparece e entrega, mostra a medalha milagrosa para Santa Catarina, depois de ter mostrado tudo o que aconteceria no mundo, e Nossa Senhora das Graças disse: o mundo vai virar de cabeça para baixo. Mas quando tudo parecer perdido, eu estarei lá convosco. E Nossa Senhora então entrega a medalha milagrosa, e está escrito sob a imagem de Nossa Senhora: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora das Graças nos ensinou a invocar a Imaculada Conceição. Aqui no Brasil a gente já invocava, graças a Deus. Mas lá na França ela teve que pedir. Depois, em 1854, o Papa Pio IX proclama solenemente esta verdade. Não pode mais ser discutido isso. De uma vez por todas, nós entendemos que é revelação divina, que a Virgem Maria é imaculada. Mas mesmo assim, ainda na França, houveram muitos bispos que não aceitaram o dogma. Então, em 1858, 4 anos depois, aparece Nossa Senhora em Lourdes. Aparece 18 vezes, durante 5 meses. E na antepenúltima aparição, porque até então ela não disse quem era, ninguém nem sabia se Bernadette estava vendo Nossa Senhora, se era uma santa, o que era. Ela disse que viu uma senhora. E no fim, então Nossa Senhora se manifesta e diz: eu sou a Imaculada Conceição. Meus irmãos, nós brasileiros somos privilegiados, porque nós estamos vivendo os tempos que a Imaculada vai manifestar o seu poder. Parece que estamos vivendo nos tempos em que esta luta entre o dragão e a mulher vai ficar mais arraigada. E que esta mulher vai mostrar mais ainda o seu poder. A Imaculada é o grande sinal no céu que Deus nos dá para nos dar a Cristo. Por isso, meus irmãos, invoquemos a Santíssima Virgem Mãe Aparecida, sabendo que ela quer isto de nós, que nós reconheçamos o poder da sua Imaculada Conceição, os privilégios que Deus deu a ela, mas que Deus quer por meio dela, que é a medianeira de todas as graças, nos dar também as graças de amar, de adorar, de servir nosso Senhor, de nos libertarmos daqueles males que nos assolam o nosso coração, a nossa vida, a nossa pátria, como eu disse, a nossa igreja.
Somos privilegiados, mas todo privilégio traz responsabilidades. Se Nossa Senhora Aparecida, Imaculada Conceição, escolheu o Brasil para manifestar ao mundo a devoção à Imaculada Conceição, nós precisamos ser fiéis, precisamos ser responsáveis, precisamos dar testemunho com a nossa vida disso. E o testemunho é sermos uma pátria, uma nação, um povo que ama a Deus e que segue os seus mandamentos. Porque foi isso que ela disse no evangelho que nós acabamos de ouvir: fazei tudo o que ele vos disser. Se o Brasil quer ser fiel a Nossa Senhora, quer ser fiel a Cristo, nós precisamos ouvir os mandamentos de Deus. Precisamos acreditar mais em Cristo e na sua palavra e na sua verdade, do que nas ideologias, do que nas novidadeiras do mundo. Porque a palavra de Cristo nunca passa. Tu tens palavras de vida eterna, disse Pedro. Portanto, meus irmãos, assumamos esta devoção de corpo e alma, não só nas nossas rezas, não só nas nossas invocações, mas na nossa vida. Se eu sou da Imaculada, eu quero viver como Cristo me pede. Eu quero transformar a minha vida. Quero ser um homem novo, uma mulher nova. Sim, lutando dia a dia. Mas com a graça de Deus e da Virgem Maria, nós alcançaremos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.